Olá, boa noite. Olha, o despertador tocou junto com a hora de eu começar a minha live. Com fé em Deus, alguém aqui vai desligar esse despertador. Oi, Fafá. Boa noite, minha linda. Oi, Débora. Bom dia. Bom dia não, boa noite. Feliz aniversário, né? Foi seu aniversário. Você é sagitariana, não é isso? Então, estamos aqui para mais uma live das mulheres e a Michelle já entrou. Eu vou esperar só um pouquinho para a gente ter uma audiência maior. Vou começar a pegar aqui meus aviãozinhos e chamar as pessoas que normalmente fazem essa participação, aproveitam a live, tudo que podem, né? E aí, gente, como é que anda o feminino de vocês? Como é que vocês estão lidando com esse feminino agora dentro da pandemia, dentro de uma certa intervenção, de uma limitação, né? Como é que vocês estão? Olha aí, Suzy tá aqui, que bacana. Sou sagitariana, claro que é, minha filha. Não tem como não ser com a sua energia. Conheço Sagitário de longe, é meu ascendente, minha mãe. Então, vamos lá. Suzy entrou, boa noite. Claudinha, Romana, que delícia. Um monte de gente bacana. E aí, vocês estão lidando com essa pandemia? Como é que está isso aí para vocês, hein? Como é que tá esse feminino no meio dessa necessidade de se voltar para dentro? Porque o feminino, ele tem um traço receptivo, né? Ele tem um traço que realmente vai para dentro e fica bem, né? Mas o lado masculino da gente não fica. E a gente é muito estimulada no masculino, né? E essa situação convida a gente muito pra dentro, pelo menos pra mim. Apesar de eu ter feito e estar fazendo muita coisa externa, eu sinto que o meu feminino... Oi, linda! Eu sinto que o feminino é entrega, Débora. É entrega, é o movimento de entregar para si mesmo. Ele não entrega necessariamente para fora, né? Ele entrega para si, para o mundo interno, para o inconsciente, para aquele movimento que a gente deixa acontecer porque sabe que tudo tem um tempo, né? A Suzy tá respondendo aqui com mais cuidados comigo e com o falar com o outro. Nossa, Suzy, perfeito. Eu acho que isso é um aprendizado. Se não foi, comecem a pensar no que vocês precisam se cuidar mais, no que vocês precisam estar mais em contato com esse autocuidado, mas também pensar de que nas relações o outro existe e que ele também, e você também precisa cuidar. Bom, eu vou diminuir aqui a música, vou chamar a Michelle, porque eu não gosto de atrasar nas lives, eu gosto de dar só um tempinho. Enquanto eu chamo a Michelle, aproveitem aí os aviõezinhos, vão chamando quem vocês acham que poderia ou poderá se beneficiar, né, com a live, com a presença da Michelle, que vai trazer aqui pra gente uma experiência, como todas as mulheres convidadas dessas lives, né, estão trazendo experiências verdadeiras delas em relação ao que elas estão fazendo, vivendo e o que elas podem contar, né? O que elas podem revelar aqui, que é importante porque é verdadeiro, né? Eu tenho pedido muito isso às convidadas, que falem aquilo que é real e que esteja mais ou menos pronto para ser falado, é óbvio, mas também que seja algo que estimule, que traga para o positivo. Deixa eu ver aqui a Cláudia. Acho que a pandemia nos trouxe muitos convites.
inúmeros, querida, para dentro e para fora. Bom, deixa eu chamar a Michelle aqui. Está chegando. Vamos aguardá-la. Opa, aí está a querida. Deixa eu ver se eu diminuir aqui, fica melhor. Tá ótimo. E aí, queridona, como está você? Vou botar também um filtro aqui para mim, para ficar com a cara de... Olha que Ó, chique. ó, menina, esse tem Como até... que faz isso? Ai, tem umas bolinhas embaixo com a carinha assim, redonda. Mas tem um Ah, que eu agora eu acho... vi. Achou? Ah, esse eu gostei. Vai ficar esse. Vai ficar esse. E aí, queridona, como está você? Tô bem, tô bem. Tô um pouquinho cansada, né? Final de ano a gente vai respirando aí nas demandas do ano e É já verdade, acabando um pouquinho a bateria, né? é verdade, é verdade. Aquele coelhinho da Duracell tá no final, né? Tá, ele já tá batendo o O tamborzinho meu já assim, tá já, assim coitado. também. O meu já tá meio assim, mas vamos que vamos. Até dia 18 eu tô aqui na luta e no consultório online, mas depois eu vou tirar também férias. Você vai tirar férias, querida? Vou tirar Que férias. bom. Vou até dia 23. Olha, 23. Você jogou E tudo daí ainda, né? Esse ano vai até a boca do Natal. vai até a beirinha ali. E depois eu vou tirar um tempinho, vou poder descansar, Que bom. ainda bem. Então, minha linda, eu normalmente, deixa eu te explicar mais ou menos como é que estão funcionando as lives. Você já viu, já fez live comigo, mas nunca dessas, né, específicas. As pessoas, como eu te disse, elas trazem a experiência. Então, esse tema de hoje é para falar um pouco de como você experimentou trabalhar o seu feminino, né? Como Uhum, você fez esse movimento de trabalhar o seu feminino, e o que você encontrou e o que você chama de feminino. Às vezes eu vou te interromper para trocar uma ideia e também para falar a respeito do que as pessoas aqui estão colocando, porque eu gosto de que a live seja um bate-papo, seja uma troca gostosa, sabe? Sem ter com assim uma certeza. performance. Eu gosto de uma coisa mais orgânica. Você me conhece, sabe que eu sigo um pouco essa coisa do rápido da energia, né? E eu Uhum, também queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco de você. Eu gosto muito de que a pessoa se apresente, porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa, sabe, Michelle? O que eu conheço de você, eu conheço, mas eu não sei se é assim que você quer ser apresentada. Então, uhum. obrigada por aceitar o convite e vambora. Vambora começar. Obrigada pelo convite, né? Primeiramente. Quando você me convidou e trouxe a temática das mulheres inspiradoras, eu, né, fui para um lugar, eu acho que é um lugar que tem a ver com o tema, né, que é o sagrado feminino, porque eu fui para um lugar de buscar uma referência externa, né? A gente sempre está buscando referências externas, né, no mundo em que a gente vive, onde os estímulos são tão tantos. E eu falei, nossa, mas será que eu tenho alguma história inspiradora para contar, né? Claro. E daí realmente essa busca do sagrado feminino já me trouxe a resposta, né? Que é a gente conseguir enxergar, né, essa sacralidade e essa força, esse poder que existe dentro de nós. E então é, eu gostei muito do convite, do tema, me sinto muito feliz e lisonjeada. Muito obrigada, tá? E me Imagina. apresentando, meu Sim. nome é Michele Negri, eu sou educadora de formação, né? Trabalho com educação, trabalho como diretora de escola, trabalho com primeira infância, né? Que também não deixa de ser trabalhar com seres humanos, com desenvolvimento humano. Claro. E também tenho, é, eu considero que é mais uma missão até do que um ofício, de realizar trabalhos com mulheres, com círculo de mulheres, com atendimentos individuais, trabalhos relacionados à benção do útero, à sexualidade feminina, né, ao processo de maternidade.
Então, essas várias facetas aí que a mulher vive, né, e tem contato, são também frentes de algo que eu realizo aí no meu dia a dia. Que E ótimo. eu já tô nesse caminho já tem algum tempo, né? Realizando o círculo de mulheres, realizando atendimentos individuais. E eu já posso começar a contar a história? Você Ah, minha quer? linda, deixa eu só colocar aqui, porque a gente já tem as pessoas se colocando aqui. Deixa eu ver, eu vi, passei com mais cuidados comigo, porque antes de você chegar, eu fui perguntando às pessoas como é que elas Aham, estavam vendo, né, esse processo, ansiosa pelas suas férias, as minhas férias, é verdade. O nosso feminino pode nos levar a um tipo de autoconhecimento muito rico e profundo. Certamente que sim, né, Michele? com certeza, Que com sim. certeza. E me conte, como é que foi esse trabalho, por exemplo, de você escolher, além dos seres humaninhos que você já tinha escolhido, porque quando eu te conheci, você já trabalhava com isso, né? Não Já, é? já. A gente Eu se já estou há conhece, 20 anos trabalhando com a gente educação, se já. conhece há bastante tempo, mas você já trabalhava com seres humaninhos, mas você não tinha Sim, esse nicho, vamos chamar assim, você não tinha essa pegada com as mulheres, você não tinha esse nome de Moon Mother, né? Não tinha não, isso. Então, não eu tinha isso. acredito que isso chegou, estou aqui no chá que eu chuto, que isso chegou Uhum, muito em função do seu trabalho pessoal, do seu autoconhecimento, sim, de como você foi descobrindo, né, essa história aí dentro de você. Então, eu queria que você sim, dividisse com as mulheres que estão nos assistindo e homens, sim. porventura, um pouco dessa história, porque, assim, primeira coisa, todas as mulheres inspiradoras são mulheres que, como nós, como eu, como você, ordinárias, que eu digo que são comuns, mas que Uhum, em muitos momentos nós temos histórias absolutamente extraordinárias. E é uhum, isso que eu quero aqui, nessas lives todas, estimular e as pessoas ficarem como você, dizendo assim, cara, será que eu tenho? Não, eu tenho. Eu uhum, sou inspiradora em qualquer situação, sim, fora e dentro da live. Aqui tá cheio de mulher inspiradora, que eu tenho certeza. Então, essa é a história, e lógico, histórias reais, porque a gente, quando dá os nossos exemplos, eu acho que a gente conecta, né? E a gente com ajuda mais certeza. mulheres. Então, me conte aí, senão fico falando. Com certeza, eu assim sempre fui uma criança que gostava muito de estar entre a natureza e em contato com outras crianças, né? E eu fui crescendo e fui percebendo que eu gostava muito de ficar entre mulheres também. Foi uma coisa que sempre me nutriu, grupos grandes de mulheres, é, trocar experiências, trocar vivências com mulheres, era algo que assim eu gostava dessas revelações que a gente tinha, dessa Essa criação de intimidade, né? vínculo, dessa intimidade gostosa, né, que acontece e dentro então das minhas buscas, né, que já tem um tempo também que eu estou nesse caminho de busca, né, muito grande, eu tive algumas mestras que foram mulheres, né, que me iniciaram assim no Reiki, que me iniciaram nos conhecimentos, né, do Osho. Eu tive helpers mulheres, É eu verdade. tive, né, eu tive assim muitas referências positivas de mulheres que traziam conhecimentos, que atuavam, né, de uma forma empoderada, inspiradora. E eu fui, né, observando isso fora e observando isso em mim, né, como eu me sentia e se eu tinha, né, essa semente de querer desenvolver algum tipo de trabalho com pessoas em relação a mesmo processos de transformação interna, em processos de, né, busca pessoal, essa semente ela foi brotando, né, e ela foi crescendo. E eu comecei, né, no caminho do pé, foi que já tem um tempo, né? Já tem, eu acho que esse ano fez 18 anos que eu estou no caminho do pé, foi que então já é uma caminhada longa, né? De Uhum, autoconhecimento, conheci outras escolas, outras ferramentas e uhum. fui me conhecendo, né? Como pessoa.
Mas eu ainda sentia que, sabe, faltava algo. Falei, mas né, ainda eu sinto que eu não estou plena, né? Apesar de eu estar nesses caminhos, de eu me conhecer, eu não me sentia plena de mim mesma, né? Eu sentia que Sim, faltava algo. sim. E em 2005, eu ganhei de uma amiga um livro que foi muito significativo. Ele foi um divisor de águas dentro desse caminho aí da busca pelo sagrado feminino, que é um livro que nem tem edição mais dele, né? Ele chama Desvendando o Poder Oculto da Sexualidade Feminina. É um livro que trata da sexualidade feminina, mas ele é muito mais amplo que isso. Né? Ele trata da mulher assim de uma forma bem integral. E nesse livro tem muitas vivências, tem muitas meditações, tem muitos exercícios e muita conexão com o que ela até chama, né, que foi inspiração para as joias do feminino nascer, que ela chama Que dos legal. tesouros, né, do feminino. Então, ela traz o nosso sistema endócrino, né? Os nossos seios, os nossos ovários, o nosso útero, todo o sistema de ciclicidade feminino, e assim, muito aprofundado com, né, medicina chinesa e taoísmo. Então, esse foi um livro muito nutritivo e transformador para mim. A partir dele, assim, eu comecei a ter uma outra visão em relação à minha própria Você sexualidade, tinha em quantos relação. anos quando você chegou nessa percepção? Antes disso, você sentia que faltava algo. Mas eu digo Isso. assim, com quantos anos? Porque isso também é importante. Tem muita gente que acha que se não fizer na época que está, vamos chamar assim, super jovem, passou o tempo. Só Uhum. que não. Sim, não. Só que não mesmo, né? Então, quantos anos você tinha, Michele, quando você sentiu esse despertar e caiu para você esse livro, essa pessoa, esse Eu, conhecimento? olha, esse livro eu acho que eu tinha uns 26 anos, acho que por Sim, aí, sim. né? E ele caiu, ele foi um divisor de águas, mas daí depois disso, né, eu vivi a maternidade seguida, e, e daí a gente fica meio suspensa no tempo, né? Mas tem muito a ver com Quando- o feminino também, né? A Tem muito a maternidade. ver, com Muito a ver, certeza, com muito a ver. certeza. Mas assim, eu parei assim por um tempo de aprofundar esses É que não é um estudos. feminino mais com você, né? É um feminino que você Isso, usa para dar passagem a um outro ser. E aí você se sim, dedica no feminino a ele, né? sim, ao Mas não arquétipo da é com mãe, você, né? não é com você. A maternagem com Uhum, você, ele precisa ter um tempo. E nessa fase que a gente está sim, tendo a luz ou está tendo um bebê RN, não tem condição, né? uhum, é verdade. E daí, quando eu tive, né, o bebê e tal, eu vivi um outro processo de autodescoberta, mas que tinha muito mais a ver, né, com eu me reconhecer Michele novamente, eu me reconhecer mulher novamente, esposa, enfim, Sim, e sim. sair Se um pouquinho desse resgatar papel, também. né, isso, da mãe. Mas assim, as crianças eram pequenininhas, em 2010, mais ou menos, eu comecei a abrir círculos de mulheres. E daí a gente começou a fazer estudos desse livro, inclusive, estudos profundíssimos, e eu conduzia os grupos e a gente fazia esses estudos. E em 2013, mais ou menos, foi quando começou um movimento da Miranda Gray, né, Sim. que é a idealizadora, né, da bênção mundial do útero, é a pessoa com a qual eu fiz a iniciação como Mother, né? E então eu comecei a adentrar esse outro universo, né, que não era tão específico da sexualidade feminina, Uhum. mas ele era mais conectado. Claro que tinha a sexualidade, ela era uma consequência desse processo de empoderamento interno, mas ele era muito mais conectado com a ciclicidade feminina, né, O com feminino o como um útero. todo e não um segmento, né? Porque a Isso, sexualidade é muito isso, importante, mas é um segmento. sim, sim. E, e daí, assim,
a partir desse momento, então, eu senti que completou, né? Uhum. Que é essa Tem busca, aqui assim, então, dizendo aqui alguém, vixe, vou sair porque não sou mãe. Eu acho que talvez você não tenha percebido, ou então chegou um pouco depois, a Michelle está falando que a maternidade foi um momento dela onde ela exerceu o feminino, mas que o trabalho com o feminino foi justamente ela se identificar e ficar na relação com ela mesma, sem olhar para os filhos necessariamente, né? E começou antes da própria maternidade dela, com 20 e poucos anos. sim. E o processo do sagrado feminino, ele é exatamente esse, da gente se libertar de todos e qualquer, né, rótulos, Sim. quaisquer, né, rótulos, né, como maternidade, ser mãe, não ser mãe, né, a gente ali, ser casada, não ser casada, ter útero, não ter útero, né, enfim, Tá é um caminho muito menopausada, não tá inclusivo. menopausada, Isso, tá no climatério, isso. não menstruar, porque tem muitas mulheres, tem muitas questões, né, Michelle? Com Sim, relação aos sim, ciclos. Muitas, sim, muitas, muitas questões, muitas muitas. questões. E esse caminho, assim, às vezes parece simplista, né, quando a gente fala de conexão com a ciclicidade, mas na verdade ele é um caminho de conexão interna, assim, com as suas próprias necessidades, né? Muitas vezes a gente vive o nosso dia a dia dentro de um padrão de funcionamento econômico, social, de trabalho, que traz o tempo de uma forma muito linear, né? E traz a produtividade como algo a ser alcançado e almejado. E, e a gente acaba se forçando, né, a viver dessa forma. Então, para mim, foi muito nutridor quando eu pude perceber que tinha momentos, né, do meu mês, assim, que eu não estava super produtiva e Sim. que a minha mente não estava tão racional ou focada. Momentos do meu mês que eu estava com a libido mais alta, e momentos do meu mês que eu precisava me recolher mais, repousar mais, né? Então, E se esse. respeitar também, né? Nesses ciclos, Sim, nessas temperanças da lua, né? Das uhum, marés que nós somos todas, né? Mulher é maré pura, né? sim. Maré pura, né? A mulher, ela. A gente fala que a gente tem o universo inteiro dentro de nós, né? Que assim, a gente está intimamente conectadas à natureza, porque a gente tem, né, essa capacidade de gerar uma vida, né, dentro do nosso ventre, e a gente tem essa qualidade mutante, né, como a lua, como as estações do ano, como o próprio ciclo da natureza de nascimento, morte, né, a gente vive isso todos os meses, né, Todos os meses. e todos os meses. A gente Mesmo quem não tem ama, mais né? ciclo A gente menstrual, ama, é muito forte. E então isso me ajudou muito, né? Dentro desse caminho, essa conexão, então, com essas diferentes fases que eu vivia, né, durante o mês, inclusive para me ajudar a conseguir me organizar melhor, né? Saber que quando eu estava mais criativa, quando eu estava mais produtiva, ou quando eu estava mais intuitiva, Mas né? você percebia isso como, Michele? Só para dar uma dica aqui para as mulheres entenderem um pouco. Como é que você fazia ou como é que você percebia? Deixa eu ver só uma coisa. Às vezes as ondas estão leves, mas tem dias que tá um tsunami. Com certeza, minha Com querida. certeza. Com Ah, com certeza. certeza. Com, cer com certeza. Então, assim como no PEFOR que a gente faz a revisão diária, né, que é um exercício da gente fazer esse processo de autoobservação diário, dentro desse caminho aí da conexão com o ciclo, as mulheres elas preenchem uma espécie de revisão diária, mas que chama mandala lunar, Tá. né? Então,
ela, dentro então dessa mandala lunar, ela vai colocar como ela se sentiu naquele dia, em que fase do ciclo ela está, quais sentimentos ela teve, quais pensamentos, como ela estava se sentindo fisicamente, né, emocionalmente, até com o tempo ela ir conseguindo perceber um padrão, né, Sim, sim. dentro aí dessas anotações. Então, é um processo também de autodescoberta, né? É, eu estou vendo É, que a Clarissa está dizendo, com a maturidade, tudo isso acalma. Acho que ela quer dizer quando a gente vai deixando de menstruar, vai entrando no climatério e menopausa. Tem muitas mulheres que eu acho que não acalmam. Eu atendo algumas mulheres que elas entraram nessa fase e aí enlouqueceram. É interessante, porque eu acho que sim, elas não sim. se prepararam ou não tinham ou não tiveram acesso a essa autoobservação, né? Uhum, uhum. Porque tem muita Sim, mulher que fica desconfortável e ela entra sim, no processo, depressiva, né? e no processo emocional de distúrbio hormonal, né? Eu acho Sim, que eu particularmente sinto que muitas coisas mudaram na minha vida em função desse processo do climatério e tudo. Então, tudo isso se transformou, mas teve muitos momentos que eram tsunamis também, uhum, muitos momentos sim, de sim, tsunami, né? Então é sim, importante, eu acho que as mulheres que assistam aqui, eu não sei a idade de todas, nem precisa, uhum, mas tem vários ciclos e como mulher eu acho que a gente tem que observar todos. E às sim, vezes tem meses, por exemplo, vou dar um exemplo para você, Michele, tem meses que eu sei que independente se eu estou menstruando ou vou menstruar ou não, eu sei que eu tô virada na giraia. Por quê? Porque eu passei um mês anterior ao momento da menstruação muito difícil, né? E uhum, tem meses uhum, que eu sei porque o anterior também foi muito mais fácil, muito mais tranquilo. Eu cuidei muito mais, eu respeitei muito mais o meu ritmo. Deixa eu ver aqui o que a sim. Débora falou. Puxa vida, muito interessante. A mandala lunar semelhante à revisão diária do Petro, na descoberta de padrões recorrentes. Penso quanto mais instrumentos, melhor. Com certeza, Débora. Essa coisa de pobreza, ninguém tem que ser pobre, não. A gente tem que ser abundante, tem que usar tudo. Eu acho. Você sabe disso, né, Michelle? Eu acho que a gente tem que usar Sim, tudo. sim, Agora, tudo que faça conexão com o seu valor, sim, né? sim, Se sim. tem E é conexão tão com você, interessante a mandala lunar, porque ela vem, assim, é vendida hoje em dia, né? Como se fosse uma você agenda tem uma mesmo. aí para mostrar? Putz, eu não tenho aqui Não, agora, não tudo tenho. bem. Mas Depois me manda ela uma foto que eu tá, te mando coloco uma como uma foto, eu tenho amigas referência que da live. vendem, tem amigas que vendem, mas ela é como se fosse uma agenda mesmo, né? E Sim, nessas agendas tem ainda várias dicas super legais assim para a mulher de chás que são bons para as mulheres, né? De é, óleos essenciais, enfim, sim, tem eu uso orações, vários. Eu uso vários. Sou fã orações, muita coisa número um. legal. Ó, Você tem aqui, gosta, né? adoro óleos essenciais e eu funciono muito bem com homeopatia e óleos essenciais. Eu me descobri com eles. Uhum. Foi muito complementar. Ó, a Silvia está dizendo assim, que ela fez uma histerectomia total, que ela foi do céu ao inferno e demorou anos para se estabilizar. Então, depende muito da situação, do externo que a pessoa está vivendo Sim, e também sim. do corpo, né, do fisiológico. Sim, sim. Pode Inclusive, ver. assim, dentro desse caminho, né, quando a gente faz a bênção do útero, algumas mulheres que fizeram a retirada do útero, elas até perguntam, ah, mas eu posso participar? Eu não tenho útero mais, né? Mas, assim, Ela todas não tem são físico, né? bem-vindas, né? É, Ela ela não não tem tem útero físico, ela tem. físico. E o nosso centro de poder é nessa região, né? O nosso maior centro de poder. Então, a mulher, ela ainda continua tendo, né? Esse centro de poder, ela E continua o tendo a órgão energético ciclicidade. está lá, né? O órgão Sim, energético está sim, lá, sim, pulsando. sim.
E eu acho que assim, então esse foi uma etapa muito importante, né? Assim, de eu me conectar com essa minha ciclicidade. Eu acredito que também as curas que eu fui realizando em relação às crenças que eu tinha, sabe, sobre o que era ser mulher, sobre o que era ser feminina e principalmente a minha guerra com o masculino, né? Isso, Que então, acho que isso é muito importante você contar um uhum, pouquinho, Michele, porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão em guerra. Com o masculino uhum, externo e com o interno também, com esse lado da gente sim, yang, que a gente tem essa força do uhum, masculino que está na gente. uhum, Como foi que você uhum. viu isso? Como é que você se relacionou com isso? Então, eu sentia, né, assim como muitas mulheres que eu observo, que para que eu pudesse me empoderar e para que eu pudesse, então, me fortalecer, eu teria que, né, combater o masculino ou ser igual ao masculino, Sim. né, usando um poder que Se tornar um oprime, homem. né? Isso, um poder que compete, né? Um poder que confronta. E isso não dava possibilidade para eu acessar as minhas qualidades femininas, como a receptividade, por exemplo, né? Porque se a gente está num embate com o masculino e com o outro, a gente não consegue se abrir e ser receptiva ao outro. Então, à medida que eu fui também limpando essas camadas que me separavam do outro, né? E conseguindo também ver os homens de uma outra forma, porque eu sinto que, assim, existiu um movimento maravilhoso, né? Que o feminismo trouxe de conquistas, né? E lutas das mulheres. Porém, ainda tem uma distorção que precisa ser lapidada, né? Da gente sair dessa guerra com o masculino, né? E por É, mas mais que a acho que gente, às hoje em vezes. dia tem muitas linhas do feminino que já não estão mais em guerra nem com o masculino, Isso, estão tentando se não, encontrar até dentro delas mesmo. isso, Porque minha filha me explicou que sim, tem algumas linhas, tem o feminismo radical, tem o feminismo não sei o quê, tem um outro tipo, ela estuda bastante sobre isso. O que é importante é que as uhum, mulheres estão falando sobre isso. sim, Está e sendo dado reconhecendo, voz. né? É, isso eu acho Sim. muito importante. Com certeza. E à medida então que eu fui fazendo isso, né, fazendo as pazes com o masculino fora, eu fui fazendo a paz com o masculino dentro de mim também, como você tinha dito, né? Que é essa Sim. capacidade mesmo de agir, né? De, de colocar foco, né? Tem muitas qualidades que são qualidades yang, ditas masculinas, né? Mas não é porque elas pertencem só aos homens, mas porque elas Não, têm uma a gente qualidade mais tem. ativa, né? A gente tem dentro da gente essa polaridade, né, do feminino e do Uhum, masculino, do yin e do yang. É que a gente foi sim. muito empurrada, eu acho que durante muito tempo, para usar mais essa força do masculino interno Isso. para ocupar um lugar que havia sido tomado, né? Mas eu Sim, sinto que sim, agora o movimento é cada um voltar para o seu ponto de equilíbrio, porque sim, eu sim, nasci mulher, mas eu tenho as duas forças dentro de mim. sim, Eu sim, costumo brincar que eu não sou tampa de panela de ninguém, eu sou uma panela inteira. E o homem também. Eu sim, não tô casada claro, com meia panela, porque eu com não sou uma certeza. tampa, nem sou uma meia panela. Então, eu acho que essa é Uhum, a busca dessa integridade primeira na gente, para a gente poder estar íntegra e de uma maneira respeitosa com um parceiro ou uma parceira, com depende da certeza. minha opção, né? Sexual. Sim, Mas de qualquer uhum, jeito, numa relação, né? Deixa eu ver aqui, minha sim. linda, o que que elas estão falando, ó. Deixa eu ver, peraí. Eu fiz uma esterectomia. Sem contar com as ilustrações maravilhosas da mandala, que aqui alguém está Ah, que falando, tá? legal. Lembrando que Uhum, somos nós que criamos todas as nossas dores físicas a partir das nossas interpretações errôneas da realidade. Sim, nós sabemos disso. Agora, também sabemos que isso é muito difícil, às vezes, ser trazido de cara, né, Michele? É uhum, difícil, uhum, porque tem muita sim. gente que, se você disser isso, talvez numa primeira sessão ou num primeiro encontro, de que Uhum, essa mulher, ela é sim, totalmente responsável pelo que ela criou,
pelo corpo, pelo tumor, pela doença, com certeza Nossa, ela vai ficar apavorada. Porque sim, é ela muito vai nunca mais olhar na minha cara. Não, e ela não é vai. fácil. Não, Não é fácil. Muitas não. mulheres me procuram com mioma, com pólipo no útero, né, com doenças relacionadas ao nosso sistema reprodutor, né, feminino, ao nosso sistema sexual, né, feminino. As dores do E feminino no feminino, né? sim, No órgão ou sim, nas mamas. isso, isso. E eu tenho uma história assim forte para revelar, né? Que eu estou ingressando, né, no climatério precocemente, com 41 anos. Nossa, precoce, E, querida. e eu tenho dito, assim, e tenho, né? Eu tenho dito, não, eu tenho dito para mim mesma, né? Tenho dito Mas pra mim eu tenho dito para mim, assim, perguntando, né? Assim, o que que o você que que tá essa vivendo. travessia, o que essa travessia está querendo me ensinar, né? O que essa travessia está querendo me trazer, o que essa travessia está querendo ressignificar em mim, né? O que é essa experiência. E eu sinto que muito disso que eu estou vivendo no momento, que é o que você falou, né? Tem aqueles dias que, Senhor, caos total, né? Me tira daqui, baixa uma nave, socorro. E E tem esse processo também muito forte e profundo com você mesmo, com a sua vida, com a sua relação com o envelhecimento, com a Sim, sua relação com reprodução, estar fértil ou não, ter com a ciclo ou alteração não. hormonal, porque o climatério traz uma Isso, alteração hormonal, né, querida? Eu sim, bem sei. sim, sim, eu também. E E hormônio, a gente é hormônio, né, Michele? sim, né? Por isso que as glândulas, né, o nosso sistema Isso, endócrino, eles são cultuados, né, pelos taoístas, assim como joias mesmo, e porque são, são, né? e são. O nosso sistema glandular ele está intimamente ligado, né? Então, quando dá crepe num sisteminha ali, né? Pode ter certeza que vai dar uns crepinhos nos outros também. É. E e assim, eu estou muito bem amparada, e estou muito bem mesmo, não Sabe o só que no que eu fiquei nível emocional, pensando mas físico. agora? Sabe o que eu fiquei Ah, pensando agora? Eu fiquei pensando, né? Você está há quantos anos fazendo esse trabalho com as mulheres, Michele? Especificamente com as mulheres, esse trabalho de Mumada. desde. A de Mumader é mais recente, né? Porque a iniciação como Mumader, ela foi em 2018. Tá, então vamos dizer, você tem 2 anos. Sabe o que que eu fiquei pensando? Esse lugar do climatério, ele leva a gente, e vai levar, dependendo do tempo. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais longo. Diz que tem um máximo de 5 anos. Não posso te garantir. Uhum, Mas traz a gente para um plano de eu sinto, um plano muito de uma sabedoria que a gente não tem uhum, quando a gente uhum, está no ciclo menstrual natural. É como se de uhum, alguma forma, não sei se é o teu caso, mas acho que tem uma preparação para uma sabedoria maior aí para uhum. você, né? Sim, sim. Para sustentar as outras. Inclusive, sim, inclusive a Miranda, então ela traz no livro dela o Lua Vermelha, que é o livro o ícone, né? Assim, Sim, sim, que esse momento é o momento da mulher completa, né? Ela chama a mulher que ingressou na menopausa como uma mulher completa. sim. Porque ela fala que assim, dentro do mês, então a gente tem diferentes necessidades e a gente se expressa e expressa diferentes qualidades, características, emoções que tem a representação arquetípica, né, de 4 arquétipos que ela traz, que é a mãe, a feiticeira, a donzela e a anciã. E ela diz que as mulheres que conseguem dar espaço para a expressão desses arquétipos durante a vida dela, durante o ciclo, quando ela ingressa na menopausa, ela tem esses 4 arquétipos integrados em si, né? E ela vive a plenitude do arquétipo da feiticeira, que é essa mulher mais intuitiva, mais curandeira mesmo, por assim dizer, né? É.
que Então, usa outras coisas, além das isso, coisas que existem, ela busca na sim, natureza, ela busca em sim. outros lugares, né? Uhum, sim. E assim, o mais fantástico é poder reverenciar essa mulher que ingressa nesse lugar, né? E poder valorizar o que ela traz, né, de qualidade, porque na nossa cultura, né, é, a velhice, né, ou a menopausa, não são vistas com tão bons olhos, né? Geralmente você vai procurar alguma coisa sobre menopausa, o que você encontra são só os efeitos ruins. Coisas horrorosas. Inclusive, É. eu estou lançando no próximo ano um curso que eu quero até depois conversar com você para você fazer um bônus para mim, para o curso, que é um curso sobre a virada da loba, das mulheres com mais de 40 ou um pouco menos de 40 para cima, que é exatamente esse momento da gente se empoderar. Essa palavra agora existe, eu sei que não existe na ortografia, mas o Uhum, empoderamento é real. Nessa sim. fase, a gente percebe que não é só para olhar para o filho, se tiver filho, para o cachorro, para o trabalho, para o sobrinho, para a mãe, para o pai, para o marido, para a marida. É para a gente olhar para a gente também. Então, é um momento super incrível, Uhum, muito sim, incrível, que tem sim. tudo para a gente cuidar, né? Tudo para a Uhum, gente cuidar. Mas tem muito preconceito também. Não só das sim. pessoas que nos rodeiam, como das próprias mulheres. Então, é por isso que eu estou fazendo esse curso, porque eu acho que assim, a gente tem que trabalhar o nosso preconceito. Porque o preconceito externo, ele vai bater e escorrer que nem um azulejo, Uhum, né? Quando a gente sim, joga alguma coisa, sim, escorre. E ele só sim, adere por quê? Porque a gente tem o preconceito, como você com disse. Ah, tá certeza. menopausando. Ah, tá no climatério. Ah, tá não sei o quê. Uhum, uhum, Cara, são fases. A mulher tem aham, essa maravilha ao longo da vida, né? De ter fases. Os homens têm sim, sim, pouquíssimas representatividades das fases sim, deles, né? sim. Eles E não a gente tem essas fases macro, né, que são as fases da vida que a gente vive, têm. e essas fases macro, elas são representadas no microcosmo do nosso útero durante o nosso ciclo, né? Também, então, Exatamente. assim, além da gente viver essas fases na vida, a gente vive essas fases, né, durante o mês, e muitas vezes a gente é taxada, né, de, nossa, a louca lá, neurótica, né, não se controla emocionalmente, ou ai, tá doida na TPM, ou ai, que preguiçosa, né? Vai ficar É. deitada, ou julgando uma mulher que tem a necessidade de se recolher mais quando ela tá E que banque, né? sangrando, né? E que Sim. banque, porque eu acho que muito desses julgamentos, pelo menos eu percebo, muito dos julgamentos das mulheres que cuidam desse feminino, que cuidam dos ciclos, ele existe também por inveja, Uhum, por um lugar onde a outra mulher, ela não consegue fazer a mesma coisa, ela não quer fazer a mesma coisa e diz que não consegue. E quando ela vê uhum, alguém fazendo, se dando esse direito, ela fica uhum, muito incomodada. Porque isso cutuca ela, isso provoca, né? Provoca. uhum. Com Então é certeza. muito. Eu percebo que quando a gente ouve, eu pelo menos ouço muito, que mulher não é corporativista, que mulher não se une como os homens. Uhum, Eu não sei se é mulher ou se é homem, eu acho que é o ser humano. A gente tem uma dificuldade, mas que bater, quando pega alguma coisa na gente, a tendência da gente é reagir, né? É uhum, reagir. uhum. E acho que as mulheres têm uma tendência a reagirem. Elas reagem muito. A gente tem uma Sim. reação muito forte, eu acho. E a Uhum. gente tem um corpo que reaja, que reage muito também, né, Michele? Com Sim, os a gente ciclos. tem mais emoção, né? A gente tem essa capacidade de se conectar e expressar as emoções de uma forma muito mais fluida que os homens, né? Inclusive porque os coitados também, desde pequeno, o homem não chora, né? Engole o choro e vocês não vão As expressar nada crenças, que vocês estão sentindo, né? as Então crenças são tem, muito fechadas para eles como para nós, né? Cada um com o seu sim, mandu, né? A gente sim, carrega sim, muitas crenças também, né? De sim, que mulher não sim. pode, que mulher, se Uhum. conseguir a metade tá bom,
né? Uhum. Que a gente não dá Uhum. conta sozinha. Tem muitas crenças Sim, também que são muito. E tudo isso sim, é histórico, né? sim, histórico. E eu acho que esse caminho do sagrado feminino, assim, o que me trouxe de maior ganho, na verdade, é eu consegui desconstruir internamente, né, essa crença, que é uma crença coletiva e histórica, como você disse, né, da mulher, né, ter sido é, ter sido mesmo observada e vista como menos, né, como inferior durante muito tempo, né? Sim, A gente ainda inconscientemente tem um pouco dessas, né, correntes de pensamento, né, dentro do nosso DNA, dentro da nossa mente, dentro do nosso comportamento, e poder olhar para mim e falar, eu amo ser mulher, sabe? Eu sou linda, eu honro, né? Eu honro meu corpo, eu honro meu útero, eu honro minha sexualidade, né? Porque o próprio processo mesmo de menstruação para muitas mulheres não foi uma nossa, coisa positiva ou gostosa, ou que ela pega e fala, eu me lembro nossa, que que legal, né? minhas irmãs falavam que estavam incomodadas. Eu tenho minhas irmãs são mais velhas, né? E Estavam o elas quê? falavam incomodadas quando elas estavam menstruadas. Em vez de dizer menstruada, elas diziam que estavam incomodadas, porque era um No. incômodo. Uhum, uhum. Muitas mulheres falavam, estou Sim, muitas. incomodada, estou incomodada, é Uhum. uma fase ruim, é sujo. Sim, Milhões de crenças que aniquilam o nosso poder, porque isso é um grande poder. E isso é sim, aniquilado por nós mesmas. A gente está resgatando, eu acho sim, que ultimamente, cada vez mais, esse lugar que assim, o que sim. é nosso, o que é do outro, cada um com o seu, como disse Uhum, Camila aqui, uhum. cada um com as suas batalhas, mulheres, homens, e outros, porque Sim. agora a gente tem várias outras nomenclaturas, mas eu Uhum, penso que uhum. esse lugar da gente, a gente foi muito massacrada. Foi muito Sim, massacrada. sim, sim. A Sim, a sexualidade, o gente está nesse poder, resgate, né? A muito intuição, né? forte. Então, eu acho que esse caminho é isso, é a gente ir voltando, né, para essa natureza interna, né? Não, não precisa a gente começar, né, a mistificar muito esse caminho também, né? Porque Sim, ele, na verdade, é um caminho de conexão, assim, né, interno e depois, posteriormente, externamente, né? Em conexão aí com a natureza, com a lua. Por que com a natureza, com a lua? Porque é, tipo, todas elas estão dentro de nós, né? Assim como nós somos parte da natureza, né? Também. E a gente, essa desconexão não faz bem, né? Assim, a gente consegue perceber isso nos dados, né? Quantas mulheres estão tendo problemas no útero, no ovário, estão tendo que cada vez mais, né? Miomas no seio, enfim, a forma cistos, como né? Os nós cistos estamos nos seios. vivendo, né? Estão E nos acho, adoecendo, né? e tem muitas mulheres que estão com dificuldade em engravidar, Michele. Sim, Muitas mulheres. muitas, muitas. Muitas mulheres. Isso é uma Ah, coisa que na minha época, né? Eu sou 10 anos ah, mais velha que você. Na minha, muito pelo contrário, o medo da gente era engravidar. A gente espirrou e engravidava, estava já grávida, entendeu? aham. E hoje em dia, a minha época era muito forte. Assim, você tinha toda uma proteção para você não engravidar. Não Uhum, existia AIDS quando a gente começou. Mulheres uhum, de 50 não existia AIDS quando começaram a ter relação, né? Existia o medo da gravidez, existia a doença uhum, venérea, sempre existiu. Isso é secular. Mas uhum, o medo era a uhum. gravidez. Então, hoje, as mulheres elas estão com muita dificuldade em engravidar. Eu tenho muitas mulheres no consultório que não importa se elas são um pouco mais velhas ou vamos chamá-las de mais novas, elas estão com dificuldade de engravidar. Eu não acho que isso é um Olha problema só. único, isso é sistêmico. Isso tem a Sim, ver com o grupo, é a história do grupo das uhum, mulheres, todo esse processo que a gente está fazendo para se empoderar, né? com certeza, com certeza. Para segurar a onda do poder. Estou chegando para frente aqui que eu vou ter que carregar o
O celular que eu vi que a bateria tá diminuindo, tem que dar um jeito aqui nele. Peraí. Tá falando aí, querida, que eu tô ligando. Ah, eu acho que, então, assim, esse caminho, como os caminhos de autoconhecimento que eu já trilhei, ele foi mais um, né? Sim. Mas foi um caminho que veio somar bastante. Assim, eu me sinto, depois que eu ingressei nesse universo, mais completa, mais plena de mim mesma, sabe? Aquele vazio interno que eu tinha, né? Que eu ficava tentando buscar o que que precisa preencher. Eu sinto que hoje em dia ele já é mais, né? E aí você pode Concreto, né? ajudar outras pessoas, né, a preencherem os seus Uhum, vazios, né? Isso é uhum, bem legal. uhum, Deixa eu olhar aqui, minha querida, deixa eu voltar atrás, porque tá chegando perto da hora da gente terminar. Eu só quero dar uma olhada aqui. Minha melhor fase, muito enriquecedor, o melhor dos 40. Me chamaram de metida. Metida por quê, criatura? Porque você disse que era bom? Ah, que bobagem. Cada um com as suas batalhas. Aqui me sinto uma mulher inspiradora, com certeza você é, todas nós somos, viu? Aqui só tem mulher inspiradora, aqui só tem no mundo também, tá cheio. Oi, tudo bem? Meu problema de não engravidar é que não engrosso o endométrio. Então, tem várias questões físicas, sem dúvida, não posso discutir uhum, porque não sou médica, porém, tem muita questão sistêmica, emocional, envolvendo, além da uhum. emoção, as histórias das mulheres, a necessidade que a gente tem agora de se colocar e de se recolocar. Eu acho que tudo isso mexe demais com tudo. Sim, sim. E tem muitas mulheres que procuram a gente também, as momadas, para por conta de não conseguirem engravidar também, né? E o que a gente sempre diz é que, assim, não existe um milagre, né? A gente não promete nenhum milagre para ninguém, Claro, né? Porque claro. seria até antiético da nossa parte. Mas Sim. a gente também ajuda essa mulher a se conectar, né? Porque às vezes a gente é, nunca parou nem para perceber o nosso útero, nem para agradecer, né? Você já se pegou algum dia agradecendo o seu corpo, seus olhos, sua boca, né? Seu coração, seu pulmão, seu útero, né? Que está ali na batalha, né? Sangrando todos os meses, Com enfim. Então a certeza. gente geralmente não para se conectar com esses órgãos que estão internamente. É mais fácil a gente se conectar com a mente, né? Que às vezes a gente fala, ai, tô com a cabeça cheia, né? O Oh, cérebro. Ou, ai, que frio, né? Ai, o coração batendo forte, a gente se, né? Mas com o útero, a gente lembra da existência dele geralmente quando a gente está, né, com cólica ou está no período menstrual, né? e de Então, uma maneira negativa, né? Muitas vezes, isso, de uma né? maneira negativa. Então, assim, o útero, ele é um órgão muito feminino e muito receptivo, né? Então, ele é um receptáculo, né? Não só do embrião, não só do espermatozoide, mas ele é um receptáculo também energético e emocional da mulher. E quando a mulher faz, então, esses processos de conexão com o útero, de cura do útero, de bênção do útero, enfim, né, do que ela quiser fazer, mas é preciso entrar em conexão, né, interna para abençoar, para agradecer, para Para saber que limpar, está lá, enfim, né? Não importa até se para você saber que está criou, saber que lá. ele esteve lá, né? Uhum, E que uhum. ele E daí, energeticamente continua lá, pulsando, né? sim, sim. E essa conexão ela traz bastante força mesmo. Ela traz uma sensação, sabe, Imagino, de força imagino. feminina, assim, sabe? Mesmo porque a gente se conecta, né, com a nossa linhagem feminina, né? Sim. Útero a útero, né? Das mulheres que foram passando memórias, inclusive, intraútero, né? No DNA da gente, né? No DNA. Essas Então, lembranças, essas memórias, inclusive as dores, né? sim, inclusive as dores, Aqui, ó, né? as bênçãos do útero da Michelle são maravilhosas. Que A legal, Cris é uma que engravidou com 40 anos agora, ela tá queria vendo? Que engravidar. legal, que legal. E é um trabalho, né, Michelle, que a gente precisa fazer, né? Dar a mão
para as mulheres. Está sempre dando Sim, amor para todos. Eu acho que para sim, todos, eu tenho muitos clientes homens, adoro, mas tem uma afinidade grande com o feminino. Seja ele qual for, assim, essas dores a gente já passou, algumas outras não, sim, mas a gente sabe que sim. elas existem, né? E tem que dar a mão mesmo. Acho que a gente tem que ajudar. Por isso as lives das mulheres inspiradoras. Eu quero muito que as mulheres, todas que estão aqui hoje e as outras que estarão e que já estiveram em outras lives, saibam, se lembrem que elas são inspiradoras mesmo, Com exatamente certeza. como uma pessoa falou aqui. Deixa eu ver aqui que está aqui. São as falas do corpo, é verdade. As doenças também nos órgãos de reprodução, nos órgãos genitais, e são também falas que o corpo usa para Uhum. nos conectar, né? Deixa eu ver Sim. se tem mais mesmo. Tive uma experiência incrível, tá? A Camila tá falando aqui que teve uma experiência incrível. Bom, minha linda, como é que você gostaria de se despedir agora? Porque a gente está chegando no final e eu não quero Sim, é que verdade. o Insta corte a nossa prova. Sim, Passou muito rápido, foi muito gostoso, adorei. Muito eu obrigada, viu? também, querida. Nossa, e ainda eu acho que ele acaba a bateria, mas eu tiro ele e continuo a minha fala. Tá. Ah, eu quero dizer que, assim, eu vejo em você um feminino muito integrado, né? Uma mulher muito inspiradora, uma leoa acolhedora, Nós linda, somos alegre. leoas. Sim, nós somos leoas, né? Aham. E que, assim, você foi uma inspiração para mim, né? Quando eu fiz grupo com você, você foi minha É helper por verdade, um minha tempo, linda. né? Em Jundiaí, Em Jundiaí, gravidinha, né? Eu estava grávida do Arthur. antes, É, você antes, engravidou antes e do durante. grupo. Foi. Antes e durante, né? Foi do ar. Então, foi do Arthur. E então, à medida que a gente, né, reconhece a beleza em nós, a divindade em nós, a gente pode perceber e reconhecer na outra Com mulher certeza, também, né? com certeza, minha linda. Então, Com que a gente certeza. possa cada vez se perceber. E assim, foi muito legal eu ter buscado em mim aonde eu posso inspirar, né? Isso E, mesmo, isso mesmo. E saber que você já é uma mulher que inspira e uhum, outras tantas mulheres vão se inspirar em você e vão inspirar outras, porque isso aqui é a cadeia. A gente está sim, fazendo sim, uma ola, é uma onda de inspiração. sim. Então, então, assim, eu finalizo dizendo isso, que cada mulher possa se reconhecer sagrada, se reconhecer, né, forte, poderosa, linda, inspiradora, né, porque todas nós merecemos, né, e podemos. Merecemos, com certeza. Merecemos, podemos e somos. Não vamos Sim, esquecer. A próxima live é essa semana ainda. Essa semana vai ser uma maravilha de live. Vão ter duas. Tem essa que eu estou finalizando com a Michelle, a querida da Michelle. Michelle, qual é o teu Instagram? É arroba. entendeu? É arroba joias, underline, do, underline feminino. Pronto, que eu já ia esquecendo. Normalmente eu peço antes, mas como eu te disse, eu não sigo o roteiro. Então tem isso. Então, arroba joia underline Do, underline do feminino. underline feminino. Então, quem quiser conhecer o trabalho da Michelle, que não conhece, vai lá no Insta dela, com certeza vocês vão gostar. E daqui a quinta-feira, às 20h09, que eu boto esse 09, porque eu sou britânica, kkk. Aqui, alguém já escreveu aqui, Joias do Feminino. É, eu já pus É, aqui um você coraçãozinho. depois, que joia. Obrigada, querida. E aí, na quinta, vai ter uma live com a Clarissa, que é uma educadora física, que faz um trabalho específico para as mulheres maduras, para que Que elas se legal. sintam poderosas e com autoestima, né? Então, venham também. Beijo, Michele. Dá um beijo nas Beijo, meninas, um querida. abraço e um beijo no Sérgio. Pode E vamos deixar, viu? conversar sobre o Virada da Loba, o meu curso Opa! online, para você fazer um bônus lá, trazer uma imagem, uma coisa para essas mulheres de 40, 35 em diante, porque eu acho que vai ser bem legal.
viu? Sim, a mulher completa, é plenipausa, não vamos mais falar menopausa. Então vamos lá, mulher completa. Pronto. Adorei esse negócio. Beijo, obrigada, boa Beijo, noite. Fiquem querida. todas com Deus. Eu também. Tchau, queridona. Vai estar no Tchau. IGTV a live, viu? Tá E também bom. depois, acho que terça ou quinta, eu consigo colocar no YouTube. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau.